Clamp euglicêmico hiperinsulinêmico, exame padrão ouro, e sistema ES Complex, combinação de tecnologias não invasivas na avaliação da resistência à insulina. O exame Clamp euglicêmico hiperinsulinêmico inicia-se com o acolhimento e acomodação do paciente na sala de experimentação clínica, esvaziamento vesical e, a partir deste momento, tem início um período de repouso de 120 minutos para a estabilização metabólica do paciente. Neste período, são realizados procedimentos de antropometria para calcular as taxas de infusão glicêmica e insulínica, bioimpedanciometria para analisar a composição corporal e da taxa metabólica basal, importantes para estimar as ações antecipatórias na infusão de glicose durante o clamp, calorimetria e ainda duas punções venosas, sendo uma no espaço anticubital para a infusão de insulina e glicose e outra em sentido retrógrado, no terço distal do antebraço para a coleta de amostras sanguíneas durante o clamp. A fim de diminuir a diferença arteriovenosa, essas amostras sofrem um processo de arterialização através do aquecimento em caixa arterializadora da mão relativa ao antebraço puncionado. Neste período basal de estabilização, pelo menos 3 amostras de sangue são coletadas para determinar a média glicêmica basal, que será utilizada como referência euglicêmica durante o clamp, aceitando-se uma variação máxima de mais ou menos 10% da glicemia durante o estado hiperinsulinêmico induzido durante o clamp. Ao final do período de estabilização, é realizado novo esvaziamento vesical, com coleta de urina para análise de nitrogênio urinário, seguido nesta pesquisa da realização do exame com o sistema ES Complex, que de modo não invasivo, indolor e operador independente, mede durante 2 minutos vários parâmetros fisiológicos humanos através da combinação e integração de 4 tecnologias: a variabilidade da frequência cardíaca, a pletismografia fotoelétrica, a resposta galvânica da pele e a bioimpedância tetrapolar. Estes parâmetros, obtidos de forma não invasiva, serão comparados com os resultados do clamp para avaliar a sensibilidade e a especificidade do sistema ES Complex na identificação da resistência à insulina. Após o período de estabilização de 120 minutos, inicia-se efetivamente o clamp euglicêmico hiperinsulinêmico, com um período adicional de mais 2 horas de exame, com administração intravenosa de insulina numa taxa de 40 unidades por metro quadrado de superfície corporal por minuto, induzindo um estado hiperinsulinêmico. Com o objetivo de manter a glicemia dentro da variação basal aceitável, realizam-se inúmeras coletas sanguíneas com o volume de 1 ml a cada 3 a 5 minutos para avaliar a glicemia e controlá-la através da infusão de solução de glicose a 10%. Adicionalmente, outras 4 amostras de 10 ml de sangue são coletadas nos tempos 0 minuto, ou seja, antes do início da infusão de insulina e glicose, e também em 30, 60, 90 e 120 minutos para a realização de análise laboratorial de parâmetros metabólicos relacionados ao metabolismo glicêmico. Nos últimos 30 minutos de experimentação é realizada nova calorimetria. Ao final do exame, encerra-se a infusão de insulina, mantendo a infusão de glicose, para restabelecer um valor glicêmico seguro frente à meia-vida da insulina exógena infundida e ainda mais uma coleta de urina. O exame clamp euglicêmico hiperinsulinêmico avalia a sensibilidade do indivíduo à insulina. Quanto maior é o consumo de glicose durante o clamp, maior é a sensibilidade tecidual à insulina expresso pelo índice M. Por outro lado, quanto menor for o consumo de glicose durante o exame, maior será a resistência à insulina e menor o valor do índice M. O exame clamp euglicêmico hiperinsulinêmico é utilizado somente em pesquisa científica, sendo inviável como método de diagnóstico na rotina clínica, por ser invasivo, de longa duração e ter custos elevados com equipamentos, materiais consumíveis e mão de obra especializada, pois requer pelo menos 3 profissionais qualificados que trabalham simultaneamente durante a realização de um exame. Pesquisa clínica realizada na Unicamp comparou os resultados dos exames de laboratório com os do sistema ES Complex em 148 pacientes obesos candidatos à cirurgia bariátrica, mostrando alta correlação com capa de 0,93 entre hemoglobina glicada e o algoritmo de controle glicêmico do ES Complex.
Na avaliação da resistência à insulina, a correlação entre o algoritmo OMA2-IR e o algoritmo do sistema ES-Complex foi de R igual 0,84 e a área sob a curva ROC foi de 0,94. Na avaliação da síndrome metabólica, a área sob a curva ROC foi de 0,90. Estes resultados foram publicados na conceituada revista Obesity Surgery. Agora, outra pesquisa no Laboratório de Metabologia da Clínica Médica do Hospital das Clínicas da Unicamp avaliou a capacidade do sistema ES-Complex em identificar a resistência à insulina com um exame não invasivo, indolor, operador independente, de baixo custo, realizado em apenas 2 minutos de examinação, comparando-o com 30 exames padrão ouro de clamp euglicêmico hiperinsulinêmico. Os resultados mostraram que o sistema ES-Complex apresentou sensibilidade e especificidade de 90%, confirmando sua capacidade em identificar de modo não invasivo e com alta acurácia a resistência à insulina. A pesquisa continua para, em 2013, apresentar o resultado com 100 exames clamp. ES-Complex, o poder da integração de tecnologias no screening não invasivo do pré-diabetes, diabetes e doenças cardiovasculares.